Olá a todos, sejam bem-vindos ao Perspectiva do Agora. No vídeo de hoje comentaremos sobre essa situação, essa discussão que houve entre o Trump e o Zelensky. Também houve aí o vice-presidente participando, né, colocando um pouquinho de lenha na fogueira, mas, via de regra, né, nós vamos analisar, vamos considerar os dois presidentes, né? Embora o Trump já considere o Zelensky como um ditador, que deveria já deixar o cargo, porque já está há muito tempo no poder e etc. Mas, enfim, aqui para todos os fins, ele ainda é o presidente da Ucrânia. Então, enfim, o Zelensky ele foi com o intuito de assinar um acordo com os Estados Unidos para viabilizar a exploração de minérios, né? De terras raras, de gás, petróleo, etc. Ele foi com esse objetivo. Ora, os Estados Unidos querem realmente uma compensação pela ajuda que eles deram, embora a Ucrânia já tenha dito que não. O que ocorreu ali, e realmente nós sabemos, é que os Estados Unidos, com a intenção de supostamente ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia, né? Nós sabemos que ninguém é bonzinho, né? No mundo da geopolítica ninguém é bonzinho, não há santos nem malvados, né? Todo mundo tem seus interesses. Então, o intuito dos Estados Unidos era muito provavelmente o de verificar quais seriam as capacidades russas e até mesmo de desgastar a Rússia, né? Quem sabe aí vamos prolongar a guerra, o Putin vai entrar de cabeça, nós desgastaremos ele e, consequentemente, posteriormente, quando for necessário é, a China precisar do apoio da Rússia, tendo em vista o interesse dos Estados Unidos em impedir esse avanço, impedir que a China seja aquilo que estão dizendo que querem ser, uma potência no campo econômico, político, militar e cultural, ou seja, o que os Estados Unidos é hoje. Então, não terão condições, tantas condições aí de nos desafiar e de se ajudarem, né? Era um dos objetivos, muito provavelmente era um dos objetivos. Mas, enfim, os Estados Unidos tinham interesse em desgastar a Rússia, entretanto, a Rússia não caiu de cabeça nessa guerra. Hum? Tanto é, se vocês forem reparar, muito se comenta que a Rússia estava deixando de utilizar armamentos bastante poderosos, né? Considerados avançados. Por exemplo, o T-72, a Armata, né? A aviação aérea estava sendo utilizada de forma bastante reduzida, a Rússia aparentava estar fazendo movimentos lentos. Por outro lado, alguns dizem que na verdade não, a Rússia não havia conseguido tomar toda a Ucrânia, não conseguia fazer grandes avanços porque a Rússia era fraca, etc. Enfim, nosso objetivo aqui não é analisar essa questão em si, mas a situação envolvendo o presidente dos Estados Unidos e da Ucrânia. Então, o Zelensky, diante dessa situação, né, diante da situação que se encontra aí o país dele em guerra com a Rússia, ele aceitaria fazer esse acordo de exploração dos Estados Unidos, desde que desse a ele, né, uma garantia de segurança de que a Rússia não iria avançar. E ele citou, e muito bem, alguns fatos. Vejam, durante o governo Obama, a Rússia havia se comprometido a não invadir. Durante o governo Biden, a Rússia havia se comprometido também a evitar a invasão. Mas foi feito alguns acordos aí. Né? E segundo ele, segundo Zelensky, ele citou isso, a Rússia não havia respeitado. E diante desse desrespeito, né, não foi uma, né, não foi duas, foram duas vezes. Então, como a Rússia demonstrou sempre esse desrespeito a esses acordos que fez com a Ucrânia, segundo o presidente ucraniano, então, com a comunidade internacional, melhor dizendo, então ele se questionou o seguinte: de que garantias vocês estão falando? Porque a Rússia disse que não iria fazer isso duas vezes, mas acabou fazendo. Então agora vem o presidente dos Estados Unidos, né, se referindo ao Trump, vem você e diz que não, a Rússia não vai invadir. Aí como é que a gente pode confiar nisso? E a resposta do Trump é bastante, ao menos na minha perspectiva, hilária, porque ele afirma que o Putin não respeitava os dois outros presidentes, né? No caso, o Biden e o Obama. Mas quem garante que o Putin vai continuar respeitando o Trump daqui para lá? Qual seria qual seria a motivação dele para, em hipótese alguma, de respeitar o Trump? Veja, eu não estou fazendo nenhuma análise aqui considerando quem está certo e quem está errado, mas o argumento do Zelensky, ele é sólido. E além disso, devemos lembrar o seguinte: depois do desmoronamento da União Soviética, eh, Belarus, Cazaquistão e Ucrânia.
Esses países herdaram um grande arsenal nuclear. Diante disso, a comunidade internacional, querendo evitar a proliferação de armas nucleares, né, alguns países queriam ter armas nucleares, manter tendo armas nucleares, mas não queriam que outros tivessem, né? Dizem que não, é por intuito de evitar que pudesse aí ter conflitos, escalar uma guerra e, consequentemente, utilizar dessas armas e trazer prejuízos a todo o planeta, né? Mas por que eles também não se desfizeram dessas armas? Mas, enfim, né? Então, citando isso, utilizando como justificativa isso, fizeram aquilo que ficou conhecido como Memorando de Budapeste, no qual os Estados Unidos e países europeus garantiriam a segurança da Europa, ou melhor, da Ucrânia, né? Em troca da cessão que elas cedessem essas armas nucleares, né? Foram e fizeram isso, né? Cederam as armas nucleares que tinham, consequentemente ficaram sem defesa. Mas reparem, o memorando dizia o seguinte, né? Que caso a Ucrânia, no caso da Ucrânia, cedesse as armas nucleares, os países o ajudariam caso houvesse uma necessidade, né? No caso, a Rússia invadindo agora, a Rússia ingressando, invadindo, tomando o território ucraniano, deveriam, por previsão desse memorando, que esses países viessem ao socorro da Ucrânia. Isso está ocorrendo? Então, nós vamos a uma questão, né? Essa situação da discussão. É, aqui uma questão que eu não deveria nem ter mantido aqui, mas o que esse idiota aqui do Lula fica falando aqui, meu amigo, fica falando besteira com intuição. Isso aqui só vai prejudicar o Brasil, ficar pontuando o que ocorreu na discussão de um de outro, um presidente de Estado, um chefe de Estado, melhor dizendo, se intrometendo na discussão que houve entre Rússia, ou melhor, entre a Ucrânia e os Estados Unidos. O problema deles, né? Não deveria ficar analisando como se a discussão foi uma discussão boa, foi uma discussão ruim. Não, deixa isso para lá. Não é da nossa conta, não. Eu vou até tirar daqui, que esse sujeito aqui só fala besteira, né? Mas enfim, então diante disso, diante dessa negativa, diante desse problema entre os Estados Unidos e a Ucrânia, não houve assinatura do acordo, né? Não houve assinatura do acordo, cada um foi para o seu lado. Aí que fica a questão seguinte, sobre a situação da Europa nos próximos anos. Por quê? Vejam, se esses países, se os Estados Unidos, dentre eles, se comprometeu a assinar um acordo, ou melhor, a proteger a Ucrânia em caso de necessidade, e quando a Ucrânia está precisando não fez essa ajuda, né? Então alguns poderiam se questionar o seguinte: qual será o futuro da Europa, né? E essa questão, vale lembrar que algumas lideranças, como o Emmanuel Macron, já havia citado que a Europa precisaria, não poderia mais depender da ajuda dos Estados Unidos, né? Embora tenha essa grande carência, deveria buscar os seus próprios meios para se defender. E diante dessa situação da Ucrânia, eles ficam se questionando: será mesmo que a Europa vai poder mesmo, daqui por diante, ainda continuar com os Estados Unidos? Veja, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, diz o seguinte, né, em seu estatuto: se um país membro for atacado, todos os países virão ao socorro dele. Aí, diante dessas ações dos Estados Unidos, quer seja lá no Afeganistão, embora o Trump não estivesse na presidência, mas no Afeganistão, no qual houve uma saída desesperada, apressada do Afeganistão e posteriormente o Talibã tomou conta do país. Quem estava ajudando as forças dos Estados Unidos na região foram eliminados, foram caçados, perseguidos, etc. Né? Então os Estados Unidos já ficou com essa má imagem, essa imagem ruim em relação à confiança, né? Será que eu posso confiar num país desse? Agora a Ucrânia, que havia assinado um acordo lá muito atrás, há muitos anos, no qual garantia, em um desses países que estava propondo, que iria garantir, ou melhor, que afirmou, declarou que iria proteger a Ucrânia em caso de necessidade dos Estados Unidos, mais uma vez, em vez de agir favorável à Ucrânia, adota uma postura claramente contrária. E eu não estou dizendo aqui se a Ucrânia está certa, está errada nessa guerra, se é a Ucrânia, se é a Rússia, nada. Eu só estou pontuando os fatos. Então, primeiro fato, o Afeganistão. Os Estados Unidos ficou desmoralizado porque deixou aliados se prejudicarem. Segundo fato, a questão da Ucrânia. Então, esses países europeus vão se questionar o seguinte: devemos realmente acreditar nos Estados Unidos? Ou devemos
daqui por diante, começar a desenvolver, a patrocinar a nossa defesa. E, por causa disso, eu gostaria de lembrar que, há um tempo, quer seja desde o primeiro mandato do Emmanuel Macron até o presente momento, ele já havia sugerido o seguinte, a criação de um exército europeu. Na verdade, começou sugerindo o seguinte, não, que deveríamos criar uma força conjunta aqui com o intuito de combater o terrorismo, uma força conjunta. Posteriormente falou também sobre um serviço de inteligência, falou também sobre a criação de não só de um parlamento, porque já existe uma estrutura indicando que esses países aí estão pensando como um só, né? Moeda única, parlamento único, um poder judiciário que julga até mesmo situações envolvendo toda a Europa, né? Todos os países que estão nessa União Europeia, por assim dizer, então já existe já uma estrutura. Esse medo agora dos países europeus, mais essas declarações que foram feitas, quer seja por Emmanuel Macron, quer seja por outras lideranças da União Europeia. Então, muito provavelmente, a minha hipótese, essa análise minha, eu acredito que, muito provavelmente, a Europa daqui por diante vai começar uma corrida acelerada a passos largos para não sair do discurso da criação de um exército europeu para a prática propriamente dita, né? A prática. Então, não será, não vejam com estranheza caso daqui por diante ocorra a elevação dos gastos militares dos países europeus, tampouco vejam como estranheza a coordenação, uma maior coordenação entre os serviços de inteligência, entre a questão, eh, não só entre os serviços de inteligência e aumento de gasto, mas integração maior, quer seja em forma de exercícios, quer seja de forma de troca de tecnologia, etc. Um desenvolvimento de uma defesa conjunta para a Europa, porque, ao que tudo indica, tendo em vista tudo isso aqui, né, esse histórico dos Estados Unidos em deixar os seus aliados para trás, ou melhor, países que prometeu defender, não defender, colocar essa dúvida na cabeça dos seus aliados, muito provavelmente a Europa vai começar agora um movimento bastante intenso no sentido de integrar-se cada vez mais no que se refere à questão militar. Então, eu acredito que pode ocorrer o seguinte: primeiro, elevação dos gastos, né, militares europeus, não apenas de um país, mas dos países, né? Segundo, uma coordenação maior no que se refere a exercícios, trocas de informações, serviço de inteligência, uma integração de modo que, quando olharmos para a Europa, não veremos mais vários países buscando fazer a sua própria defesa, vários países a seu modo, a seu ritmo e a depender dos seus recursos, buscar o desenvolvimento das suas forças armadas. Não, isso não será de forma isolada, mas de forma conjunta. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Desta forma, o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e entregará a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.